Na escuridão da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, um vento gélido murmurava entre as árvores retorcidas, fazendo com que as sombras dançassem de maneira grotesca sob a luz pálida da lua. Os habitantes da cidade muitas vezes falavam sobre a Floresta do Lobo, uma vasta região coberta por árvores antigas e densas, onde poucos se atreviam a entrar ao anoitecer. Diziam que muito antes de as primeiras casas serem erguidas, a floresta era um lugar de rituais estranhos, onde os antigos se reuniam para fazer pactos obscuros. Lucas, um eminente professor de história, havia sempre sido cético quanto às lendas locais. Por isso, ao receber um convite dos alunos para uma expedição noturna na floresta, aceitou imediatamente, curioso para derrubar mais um mito. No fundo, ele espelhava um amor pelos desafios e pela verdade. Porém, a realidade que ele buscava estava prestes a ser muito mais sombria do que poderia imaginar. Conforme avançavam pela trilha tortuosa, os alunos se divertiam com histórias de medo e riso. Mas Lucas percebia uma estranha palpitação no ar. Um silêncio opressivo se estendeu entre as árvores, quando de repente uma névoa densa começou a se formar, envolvendo-os em um abraço gélido. O riso se apagou por olhares de preocupação. Ao longe, algo parecido com um sussurro se fez ouvir. Era um chamado distante e desesperado. "É só o vento", disse um adolescente, tentando forçar um sorriso nervoso. Mas à medida que a névoa se aprofundava, o desespero se infiltrava nos corações de todos eles. Passos descalços ecoavam entre os troncos, mas ninguém se atrevia a olhar para trás. O terror se apoderou de Lucas, enquanto balançava as ideias na mente. Ensinado que o medo é uma ilusão, mas agora se via confrontado com algo que desafiava a razão. Então a visão se tornou mais clara. Uma figura encapuzada surgiu das sombras, parada a poucos metros, com a face oculta, mas seus olhos ardentes atravessaram Lucas. O coração dele disparou. "A culpa é pesada, não é?" A voz sussurrou, como se conhecesse seus segredos mais profundos. Lucas sentiu um arrepio correr pela espinha. Lembrou-se de seus erros, de suas falhas como pai e marido, enquanto tentava desempacotar suas memórias de maneira apressada. A névoa começou a se dissipar, revelando os rostos pálidos de seus alunos, congelados em pânico. Aos poucos, ele percebeu que aquilo não era apenas uma manifestação do medo, mas um teste, como os que ele sempre descrevera nas suas aulas sobre a queda de Adão e Eva. A tentação era real e Deus não estava distante. "Vir a mim é uma escolha", a entidade continuou. "Mas você precisa confrontar seu passado. Você sabe o que deve fazer?" Lucas olhou para seus alunos, para a inocência deles. Uma onda de culpa o invadiu ao lembrar-se das promessas que não cumprira, das palavras que não dissera, dos gestos que ignorou. O medo tomou conta dele, mas uma pergunta queimava em sua alma: até onde você iria para proteger aqueles que ama? Em um momento de decisão, Lucas deu um passo em direção à figura sombria, sentindo o peso da responsabilidade e da dor. Ele percebeu que não havia apenas uma batalha entre luz e escuridão, mas também uma luta em seu próprio coração. Ponderou: qual é o preço que estou disposto a pagar? Sabia que poderia negociar sua própria alma em busca de um perdão. A figura se aproximou, estendendo uma mão esquelética. As sombras a seguiram, e Lucas sentiu uma conexão profunda, quase incontrolável. Os alunos começaram a murmurá-lo, e suas vozes se tornaram um coro de angústia, pedindo a ele que desistisse. Com um movimento súbito, Lucas retirou a mão da entidade e gritou: "Não, eu escolho amor, a verdade. Não deixarei que o medo defina quem sou." A névoa se dissipou instantaneamente, revelando a clareira iluminada pela lua. Os alunos, aliviados, correram para Lucas, mas ele ficou parado. Aquela mesma figura agora parecia mais distante, não mais uma entidade, mas uma reflexão do que ele poderia ter se tornado. A luz da lua banhou o local, e a sensação de alívio tomou conta. A cada passo que dava em direção a seus alunos, uma sombra se apoderava do fundo de sua consciência,
sussurrando: "Você pode ter vencido hoje." Mas a luta nunca acaba. O vento uivou novamente, mas desta vez era um aviso que ecoava nas árvores. A eterna batalha entre luz e trevas nunca se apagaria, pois a escuridão sempre aguardaria por outra chance. Lucas, com a respiração acelerada, percebeu que os erros não desaparecem. Eles se transformam em lições. A verdadeira batalha não é apenas externa, mas uma luta constante dentro de cada um de nós. Ao voltar para a cidade, ele sabia que, se acaso a floresta o chamasse novamente, ele estaria mais preparado, pois havia aprendido que a fé e a coragem podem abrir os caminhos em meio às mais sombrias das florestas.